Ah, minha irmã, esses salmos de romagem não vai acabar mais não, mas por que a gente fica estudando eles se era algo tão específico do pessoal lá dos hebreus que cantavam na peregrinação? Por que a gente tem que ficar estudando ele? Eu não entendo. Oi, mana. O que foi? Calma. Ah, sim. Entendo a sua indagação e acredito que a sua indagação seja a mesma de várias pessoas. Por que estudar essa seção de livros de salmos que fala sobre a romaria, a peregrinação dos judeus a Jerusalém? Verdade. Ou até mesmo alguns perguntam por que estudar o Antigo Testamento se a nova aliança, através de Jesus Cristo, sua morte, ressurreição, ascensão, trouxe uma nova perspectiva de vida futura e eterna. Bom, eu posso te responder de diversas maneiras, mas uma só, que vai abranger e fechar tudo isso, está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 15, que diz assim: E que desde a sua meninice sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, em primeiro lugar, toda escritura, seja o Antigo ou Velho Testamento, ela é inspirada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo na vida daqueles que escreveram a palavra. Como também ela é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, o livro de Salmos é esta palavra proveitosa para as nossas vidas, pois estamos numa peregrinação aqui na terra. Estamos peregrinando até chegar em Jerusalém celestial. E nós vamos viver experiências, emoções, sentimentos, dificuldades, os quais os livros de Salmos nos ajudam. E essa sessão aqui específica, os salmistas de hoje, o salmista Davi, vem nos declarando que o socorro vem do Senhor. Portanto, amados amigos, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, minha irmã. E aí, tirou a dúvida? Olá, minha irmã, olá você que está acompanhando os Salmos entre Irmãs. Estamos chegando no capítulo 124. Essa jornada tem sido incrível e por incrível que pareça, estamos no meio de uma jornada de peregrinação, nos Salmos de peregrinação. E essa dúvida, que não é a minha dúvida, na verdade é a dúvida de muitas pessoas que acham, que julgam que a Bíblia não precisa ser encarada ou estudada de forma completa. E aí fica aqui a resposta. Toda a escritura foi inspiração do Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos redarguir, para trazer esclarecimento para a nossa vida. E os salmos de romagem não é diferente. Tem muitos segredos que nós vamos aprender até chegar no último salmo, que é o Salmo 134. Então vamos continuar firmes. Ah, como é maravilhosa a palavra de Deus, é verdade? E aqui o salmista faz essa canção, o Cântico dos Degraus de Davi, que diz que só Deus pode livrar o seu povo. E aí, você já passou por situações de alto perigo, aonde você falou, agora não tem jeito, eu estou encurralado. Sabe, quando um animal, os leões, você que gosta de assistir seriados que falam aí dos animais e a sua sobrevivência, então se você já observou, você vê um leão, ele ataca a sua presa pelo pescoço e alguns, tem espera o animal morrer para depois ele fazer o seu ato final, que é comer aquele banquete. Então, muitas vezes nós somos atacados, encurralados e aí em que achamos, e agora eu não vou conseguir sair dessa, vai ser o meu fim. Pois é, o salmista que vem nos declarando este salmo magnífico, aonde os peregrinos estavam caminhando na sua jornada e cantando essa canção. Então ele começa no versículo 1: Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos
Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado até nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Olha que interessante. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O que está falando aqui nesses 5 primeiros versículos? Ele está narrando que se Deus não estivesse ao lado deles, o que teria acontecido? Eles estavam perdidos. A partir do versículo 6, então, agora, ele bendiz ao Senhor. Ele bendiz ao Senhor porque trouxe socorro, trouxe salvação para o seu povo. Então ele declara: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como pássaro no laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ufa! Imagine um laço quebrar. Você já tentou pegar um passarinho? Eu espero que o Ibama não ouça isso. Se você já fez uma armadilha para pegar um pássaro e de repente o laço quebra, a armadilha quebra, nossa, como o caçador fica frustrado e como o pássaro fica feliz porque ele consegue sair voando e sobrevive daquela situação terrível. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes a sua vida, a sua alma já passou por essa situação de estar aí vivendo num laço? Olha, então vem comigo no Salmo 124, vamos analisar o contexto histórico, o pano de fundo histórico aqui que o salmista descreveu. Mas no último versículo, ele faz a seguinte declaração: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem comigo, vamos mergulhar na palavra de Deus. Mas se você ainda não deixou o seu like, coloca aí o like onde tem o joinha. Aperta ele, sim, não custa nada. Inscreva-se no canal, é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as novas mensagens, os novos estudos e compartilhar a palavra de Deus. E assim você também vai estar sendo aí um anunciador, um evangelista da palavra de Deus. Então observamos que Davi estava aqui narrando uma situação bem complexa, realmente de grande pavor, e que ele precisou de livramento. E se nós formos analisar a história de Davi, nós podemos narrar pelo menos 3 panos de fundo que poderia ter sido estes o motivo pelo qual Davi escreveu o Salmo 124. Então, primeiro, todo mundo já conhece, sabe? Você se lembra quando Davi enfrentou Golias, o gigante Golias? O gigante veio ali chegando com tudo, se achando, afrontando o povo de Deus, e durante 40 dias, 39, dias, ficou ali afrontando e desfazendo o povo de Deus, e o pior, insultando o Deus vivo. E Davi, quando chegou ali, depois que levou mantimento para os seus irmãos, ele ouviu aqueles insultos e falou: peraí, ele não vai ficar assim não. Eu sirvo ao Deus vivo, o povo de Israel serve a um Deus vivo, eu vou mostrar para eles que Deus, o Deus do exército, Deus general de guerra está comigo. E foi lá Davi enfrentar aquele gigante Golias. Gente, se formos olhar pelos olhos humanos, é óbvio que Davi não tinha nenhuma chance, mas ele venceu. Por quê? Versículo 1: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Sim, ele venceu porque o Senhor estava com ele. Agora nós podemos narrar aqui uma segunda situação que aconteceu com Davi, também já dito nos estudos anteriores, aqui no livro de Salmos. Se você não ouviu, confere. Lá no início nós relatamos a situação de fuga de Davi. Davi ali viveu fugitivo de Saul, do rei Saul, por quase 10 anos. Saul, com muita inveja, com muita raiva de Davi, pois além de Davi ter a promessa do trono, também era um ótimo guerreiro, havia eliminado diversos inimigos do reino, e Davi e Saul ficou ali injuriado, queria matar, acabar com Davi. E assim começou aquela perseguição. E Davi tinha que fugir de diversos lugares, fugir de um lugar e depois precisava fugir para um outro, porque quando Saul descobria, ele tinha que correr, Saul e mais aqueles que estavam Davi e mais aqueles que estavam com Davi nesses momentos de fuga. Porém, houve uma ocasião em que Saul cercou a Davi, estavam no monte,
em lugares altos, cercou aquele lugar e Saul pensou: agora eu pego Saul, a emboscada está feita. Saul e o seu exército estava preparado quando de repente chega alguém dando a notícia: Saul, Saul, os inimigos estão entrando em Israel, precisamos voltar. Nossa, pensa que frustração. Saul estava quase pegando Davi, tanto tempo perseguindo Davi, mas ele precisou voltar porque o seu reino estava em perigo. Nossa, isso foi o quê? O que aconteceu aqui, gente? Versículo 1. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Davi teria sido consumido pela segunda vez. E o terceiro momento? Bom, terceiro momento, vocês também podem se recordar aí, ouvindo os nossos salmos. Os salmos anteriores nós falamos sobre o seu filho, olha que filho, Absalão, ele querendo tomar o trono de seu pai, ele então arma um golpe de estado contra o seu próprio pai. E quando Davi, ele então foge, porque todos já estavam influenciados pelo seu filho, um dos conselheiros disse a Absalão: vamos matar a Davi. Mas lá dentro do palácio havia outro conselheiro que falou: não, vamos deixar Davi fugir, deixa ele ficar mais cansado e depois mataremos. E dessa maneira entendemos que a vida de Davi mais uma vez passou pelo vale da sombra da morte. Mais uma vez ele estava ali sendo uma presa prestes a ser abocanhado pelo leão. Ele estava ali quase sendo um pássaro sendo preso ali naquela armadilha. Mas Salmo 124, versículo 1 e 2 diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. É isso que eu quero que você entenda. Se não for o Senhor que esteve ao teu lado para enfrentar a situação difícil, complexa, triste, angustiante que você viveu ou tem vivido, você não estaria de pé. Por quê? Porque o que faz diferença na sua vida quando surgem estes momentos de aflição, de perseguição, prestes à morte, é o fato de que Deus está ao seu lado. Satanás, o nosso inimigo, ele tenta de diversas maneiras nos coagir, nos atacar, mas porque Deus está do nosso lado, sim, nós vamos conquistar a vitória, vamos ter o livramento, vamos obter a salvação, mas nós devemos permanecer sóbrios, vigilantes, diz a palavra, em 1 Pedro 5,8. Devemos também nos revestir da armadura de Deus, Efésios 6,10. Sempre manter firmes em oração. Se estamos caminhando com o Senhor nessa peregrinação, nessa terra, nesse mundo de aflições, até chegarmos no nosso alvo, no nosso objetivo, que é a mansão celestial, que é a eternidade, nós podemos confiar que o Senhor estará conosco quando surgir os ataques repentinos do inimigo. Mas existe essa posição que precisamos ter, de sermos sóbrios, vigilantes, estarmos revestidos da armadura, buscarmos ao Senhor em oração, congregarmos, estarmos ligados com Deus. Mas eu quero também trazer um outro ponto de reflexão através do Salmo 124. Existe sim um livramento do Senhor, mas não somente em situação de risco material, o físico, mas principalmente espiritual. Ele nos protege de situações espirituais quando estamos caminhando juntamente com Ele. E o apóstolo Paulo falou isso lá no livro de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele está conosco, não porque somos melhores ou merecedores, não, mas por causa da sua grande graça e misericórdia. E nos versículos seguintes, Davi usa algumas ilustrações de perigo. Vem comigo então, vamos lá? Se o Senhor não estivesse do seu lado, então, diz aqui no versículo 3, nós teríamos sido engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós.
Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Versículo 5, o que ele está dizendo aqui? Essas 3 ilustrações, ele está dizendo que seríamos engolidos vivos. É como se houvesse um terremoto e a terra abrisse então e nos engolir ali vivos. Nós teríamos sido engolidos vivos, né? E quando a ira se acende, então existe esse terremoto, essa fúria ardente para consumir, para nos destruir. E a segunda, ele fala aqui dessas águas que podemos falar que são as enchentes que transbordam e quer nos sufocar e quer nos matar. E essas ilustrações, gente, se aplicam sim às nossas vidas hoje. Então veja a relevância de estudarmos a palavra de Deus, de entendermos o livro de Salmos, essa sessão aqui, né, de romaria, de romagem, da peregrinação dos judeus e tanto toda a Bíblia de forma geral. Sim, os textos, essa palavra faz essa aplicação tremenda nas nossas vidas atuais. Não, é só você pensar aí na terra se abalando, no incêndio querendo te consumir, na enchente querendo te afogar. Olha que Isaías falou tudo isso. Isso aí, gente, o profeta Isaías. Capítulo 43, versículo 2, ele declara: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que o salmista está falando aqui no Salmo 124? Anos antes do profeta Isaías, está dizendo da mesma maneira: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. O que está falando lá Isaías? O Senhor é contigo. Tudo isso, todas as diversidades, as dores, os problemas da vida teriam nos sufocado, teriam nos matado, nos consumido. Isso se não fora o Senhor. É só você lembrar das situações passadas, as quais você já viveu de perigo, em que as misericórdias do Senhor se revelou de tal forma que trouxe livramento, não só de perigos materiais, mais uma vez friso isso, mas especialmente dos riscos espirituais, das ameaças espirituais que nos afastam de Deus. É só você lembrar que, olha, se não for o Senhor, eu não estava aqui. E ele fala, né, a ameaça a nossa alma, e mais uma vez ele fala, ameaça a nossa alma. Sim, nós temos que lembrar que essas coisas se aplicam à nossa vida espiritual e que todos os perigos podem nos afastar do crescimento espiritual, de um amadurecimento, de viver eternamente com Cristo. Esse é o pior de todos os momentos de perigo. É aquele que nos afasta para sempre de vivermos a eternidade com Deus. E se você ainda está indagando aí, por que eu tenho que estudar o livro de Salmos? Por que eu tenho que ler o Antigo Testamento? A resposta já está aí. O que tudo isso tem a ver com a minha vida hoje? Você enfrenta perigos, sim ou não? Sim, na sua jornada de vida? É claro que você vai dizer um sim aí. Agora entenda muito bem, que o fato de Deus estar do nosso lado não quer dizer que Ele vai impedir ou que Ele vai fazer com que tudo em nossas vidas seja uma vida super tranquila, sem aflições, ou dificuldades, ou doenças, ou até morte. A Bíblia não fala assim, até porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Deus, estando do nosso lado nesse mundo, nós vamos passar por momentos de sofrimentos, enfermidades, crises em todas as áreas de nossas vidas, sim, e especialmente, os perigos espirituais. E como já coloquei, os perigos espirituais são os mais graves, os piores de todos os outros que são temporais, pois se perdermos nosso relacionamento com Deus de forma que não possamos viver a eternidade com Ele, como perdemos a salvação, isso é terrível, isso é grave. É grave. Agora entenda. Deus em sempre nos liberta do determinado perigo ou da ameaça, mas Ele estará ao nosso lado, dando o quê? Dando força, dando sabedoria, dando estratégia para vencer as ameaças ou o inimigo. E nem sempre aquilo que nós achamos que é melhor para nós, nem sempre
o que vai acontecer conosco. Por isso que nem sempre Deus vai nos livrar dos sofrimentos, ou da dor, ou da angústia, ou da perda. Por quê? Por quê? Porque é através dessas coisas é que nós obtemos um caráter transformado. É através dessas coisas que nós obtemos mais forças para vencer dificuldades até piores. É através dessas situações que o Espírito Santo de Deus nos faz semelhantes a Jesus Cristo. E se Ele está do nosso lado, nós vamos ter forças para vencer todas as dificuldades que nos apresenta. E nos tornaremos mais maduros. Sim, nos tornaremos mais maduros, cristãos mais maduros, crentes espirituais desapegados dos amores deste mundo, que buscam viver a vontade de Deus. Então, se Deus está do nosso lado, isso não nos livra de vivermos ameaças, de vivermos situações difíceis. Mas entenda que tudo isso é um processo dessa caminhada, nessa jornada, para te fazer mais forte, para mudar o seu caráter, para mudar a sua estrutura, para te trazer mais equilíbrio, para te gerar mais fé, para te tornar semelhante a Cristo Jesus. Então Deus usa tudo isso para o nosso bem. É só você lembrar de Jesus no Getsêmani. Jesus estava na agonia, Jesus estava na sua dor. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. E qual era? O seu maior propósito era a redenção da humanidade. Se Deus tivesse chegado e falado, tá bom, Jesus, você está sofrendo muito, deixa quieto, para então, nós não estaríamos hoje aqui. Mas Jesus poderia ter falado, né? Aqui eu estou colocando nas minhas palavras, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao lado de Jesus para enfrentar a agonia da cruz por mim, por ti, a redenção não havia chegado até nós. Mas porque Deus estava ao lado de Jesus, ele venceu aquela dor, aquela agonia. Ele morreu, mas ele ressuscitou, nos dando salvação, nos dando vida eterna. Portanto, amigos, o fato de Deus estar ao nosso lado não significa que nós vamos viver uma vida sem problemas, mas que teremos forças para suportar todos esses tipos de problemas e haverá um crescimento, maturidade espiritual, principalmente em nossos corações. E se você vive por situações, está vivendo por situações como essas que o Davi relatou, de um terremoto querer engolir, ou das águas quererem afogar, ou de um fogo querer consumir, ou de uma presa como o leão que quer tragar, ou do pássaro, né? Que ali está voando livre e de repente te pega. Olha, eu faço a conclusão de Davi dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. É para todos saberem, é para todos conhecerem que o teu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, não vem de homens, não vem de situações, não vem de políticas, não vem nada disso daqui da terra, vem do Senhor. E é pelo Senhor que você vai vencer esta situação, porque você não está só. Mais uma vez o salmista declara: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o Senhor está do seu lado e você vai vencer. Deus dará-te força, dará energia, dará entendimento, dará força não somente física, mas espiritual, para enfrentar e para vencer, buscando as melhores estratégias. Talvez você precise buscar situações até medicamentosas, mas pode ser o meio que Deus também está usando para trazer alguma solução psiquiátrica, psicológica, emocional, mas a cura total e completa sempre vem do Senhor, da palavra de Deus. O Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, todos esses momentos que você está vivendo de agonias e aflições, Deus está contigo, mas é também para o teu crescimento, teu amadurecimento, para o teu caráter e formação, ser semelhante a Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, quantas vezes é tão difícil entender que os momentos difíceis que estamos vivendo é permissão do Senhor para que haja crescimento, amadurecimento,
para que haja acréscimo de fé nas nossas vidas. Muitas vezes é difícil de entender, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está com esta pessoa, eu sei que o Senhor está conosco. Como Davi falou, ora, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, já teria me consumido. Talvez essa pessoa já esteja no nível de consumo, já está no fim, no seu limite, e não aguenta mais. Espírito de Deus, Espírito de vida, de renovo, eu te clamo agora. Vá ao encontro desta vida, vá, Senhor, trazendo ânimo, trazendo força, trazendo coragem, trazendo fé para lutar e para vencer em Cristo Jesus, mesmo com dores e agonias tão profundas. Espírito Santo de Deus, vá, Senhor, ao encontro desta alma, assim como Davi colocou que a sua alma estava em ameaça, que a sua alma seria consumida. Vai agora, Espírito de Deus, e traz alívio, traga alívio, oh Deus de poder, assim como o Senhor agiu na vida de Davi e de tantas outras pessoas. Entra agora, Senhor, com providência, porque Ele declara: o nosso socorro está no nome do Senhor, e é na Tua palavra que nós estamos crendo. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus, trabalha na vida desta pessoa, trabalha, dá força, Senhor, em nome de Jesus, dá estratégia, levanta pessoas para ajudar, mas pessoas que vêm do Senhor, não achando que vem delas, mas que vem do Senhor. Oh Deus, não sabemos as maneiras, mas vai agindo, Senhor, e faça essa pessoa entender que o Senhor está com ela, e que tudo isso, Senhor, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós declaramos e profetizamos vitória, conquista, pelo nome do Senhor, crendo na Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém.